O amanhecer rompe sobre a Capadócia. Balões, como gigantes gentis, ascendem. Eles flutuam sobre uma paisagem esculpida pelo tempo. Sob esta vista encantadora, outro mundo existe. Um mundo escavado do próprio coração da Terra. Esta terra conta duas histórias. Uma é escrita no céu. A outra é sussurrada na escuridão. Por que milhares de pessoas escolheram viver dentro da Terra? E como essas cavernas resistiram ao tempo? Se você é fascinado por civilizações escondidas e arquitetura histórica, inscreva-se agora no canal. Este mergulho subterrâneo vai te surpreender. Não apenas uma caverna, cidades inteiras, esculpidas nas profundezas da terra, ocultas do sol, protegidas do mundo lá de cima, milhares de pessoas, vivendo, trabalhando, orando, todas subterrâneas. Suas casas eram cômodos talhados na rocha, suas ruas eram túneis estreitos e sinuosos. Esta não era uma fuga temporária, era um modo de vida. Derinkuyu. O próprio nome sussurra profundidade, de mistério. Significa poço profundo, apropriadamente nomeada. Esta não é apenas uma cidade subterrânea. É um abismo, um labirinto vertical mergulhando na terra. 18 níveis, 18 camadas de história, de vida vivida nas sombras. Estudiosos estimam que poderia abrigar até 20.000 pessoas, 20.000 almas, vivendo juntas, bem abaixo do solo, com seus rebanhos, seus estoques de comida, suas esperanças e medos. É um pensamento assombroso. Imagine descer em Derinkuyu. A luz se esvai, o ar se torna mais frio, as passagens se estreitam, depois se alargam em câmaras, aposentos, cozinhas, identificáveis por seus tetos manchados de fuligem, estábulos para animais, prensas de vinho, prensas de azeite, até mesmo uma sala espaçosa com teto abobadado. Acredita-se ser uma escola missionária ou um salão de reuniões. A pergunta ecoa por estes corredores antigos. Por quê? Por que este esforço monumental? Por que viver como toupeiras, escondidos da luz? A resposta está gravada na história da Anatólia. Uma terra de constante agitação, de impérios em transição, de exércitos invasores, dos hititas aos persas, dos romanos aos bizantinos, de incursões árabes a invasões mongóis e, mais tarde, pressões otomanas. Esta região conheceu pouca paz duradoura. Por séculos, foi um campo de batalha, uma fronteira. Para os primeiros cristãos da Capadócia, a vida era particularmente precária. O Império Romano, em suas várias fases, frequentemente via esta nova fé com suspeita, com hostilidade. Perseguições eram comuns, brutais. Os fiéis eram forçados a praticar sua fé em segredo, a esconder seus textos sagrados, seus locais de culto. Os segredos de Kaimakli, uma cidade irmã na sombra, não distante das vastas profundezas de Derinkuyu, jaz outra maravilha, Kaimakli. Embora talvez não tão vasta em seu alcance vertical escavado, Kaimakli é ampla, extensa, uma rede complexa de túneis e câmaras. Ela conta uma história similar, uma história de refúgio, de comunidade, de vida esculpida na rocha vulcânica. Embora menor em profundidade confirmada, seu traçado é intrincado, um labirinto projetado para confundir, para proteger. Seus 8 níveis acessíveis sugerem um sistema maior, ainda não descoberto. A estrutura de Kaimakli é fascinante. É organizada ao redor de dutos de ventilação centrais. Esses dutos também serviam como poços, trazendo ar e água aos habitantes. Os aposentos se agrupam ao redor dessas linhas vitais. Estábulos, depósitos, vinícolas e uma igreja, evidência de uma sociedade completa e funcional. Os túneis são frequentemente baixos, estreitos. O dom do escultor, o abraço do tufo vulcânico. A própria existência dessas cidades subterrâneas se deve a uma maravilha geológica.
Tufo vulcânico. Esta rocha singular, formada de cinza vulcânica consolidada, cobre a região da Capadócia. É a tela sobre a qual esses mundos ocultos foram esculpidos. Sem o tufo, a história de Derinkuyu e Kaymakli seria vastamente diferente, talvez impossível. Esta rocha é uma dádiva, um material paradoxal, macia o suficiente para escavar, resistente o suficiente para perdurar por milênios. Imagine os povos antigos, descobrindo as propriedades desta pedra. Ela cedia as suas ferramentas primitivas, a picaretas, a pás. Eles podiam moldá-la, esculpi-la, criar salas, túneis, escadas, com relativa facilidade. Comparado ao granito ou basalto, o tufo era maleável. Fortalezas da fé, resistência esculpida na rocha. Estas cidades subterrâneas eram mais do que meros abrigos contra exércitos terrenos. Eram fortalezas da fé, santuários para a alma, numa era em que crenças religiosas podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Especialmente para as primeiras comunidades cristãs. As igrejas escavadas na rocha em Derinkuyu e Kaymakli são símbolos poderosos de devoção, de desafio, de uma recusa em permitir que a fé fosse extinta pela perseguição. Eram espaços sagrados, ocultos nas profundezas da terra. Imagine cultos realizados nestas capelas subterrâneas. A luz bruxuleante de lamparinas a óleo, projetando sombras nas cruzes esculpidas. Os tetos baixos amplificando as preces sussurradas. Os hinos ecoando suavemente pelos corredores de pedra. Aqui, comunidades se reuniam para encontrar consolo, para partilhar a comunhão, para manter vivas suas tradições, longe dos olhares indiscretos de governadores romanos ou outros opressores. O próprio ato de adoração tornou-se um ato de resistência. O testemunho silencioso. Resiliência na escuridão. A história das cidades subterrâneas da Capadócia é uma história de resiliência humana, de um espírito indomável, diante de dificuldades inimagináveis. Ameaça constante. As pessoas que construíram e habitaram esses mundos subterrâneos não sucumbiram ao desespero. Elas se adaptaram. Elas inovaram. Elas resistiram. Suas cidades são um testemunho silencioso a esta incrível capacidade de sobreviver, de prosperar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, mesmo na mais profunda escuridão. Este é um legado gravado na pedra. Considere a vida diária no subsolo. Os desafios de criar famílias, de educar crianças, de manter a ordem social. Tudo dentro dos confins de câmaras escavadas na rocha. Exigia imensa cooperação, disciplina, um senso de propósito compartilhado. Os recursos precisavam ser administrados com cuidado. Comida armazenada, água conservada. Cada indivíduo tinha um papel a desempenhar. A sobrevivência da comunidade dependia do esforço coletivo. Lições do submundo: medo, fé e espírito duradouro. O que esses túneis antigos nos sussurram hoje? Através dos séculos, através do silêncio da pedra. Eles falam de medo, o medo primordial da aniquilação, a força motriz que empurrou milhares para o subsolo, mas também falam de algo mais poderoso: fé. Não apenas fé religiosa, mas fé uns nos outros, fé em sua engenhosidade, fé na possibilidade de sobrevivência. Esta dualidade, medo e fé, está no cerne da história subterrânea da Capadócia. Uma história da condição humana. Estas cidades são uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano. Enfrentar a adversidade. Fazer escolhas. O povo da Capadócia escolheu não fugir, não renunciar à sua identidade. Eles escolheram cavar, criar, resistir, à sua maneira singular. Sua resposta à ameaça não foi apenas um esconderijo passivo, foi criação ativa.
Se você gostou dessa viagem subterrânea, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que ama história e arqueologia. E me conta nos comentários: você teria coragem de viver em uma cidade debaixo da terra?